Minha sobrinha me empurrou do sofá no meio do almoço de domingo. "Agora é minha vez de sentar", gritou, cruzando os braços como quem vence uma guerra. Caí no tapete, com o joelho ardendo e o silêncio pesado da vergonha. Meus irmãos riram. Minha irmã, a mãe dela, fingiu não ver. Naquele instante, percebi que algo na minha família tinha se perdido faz tempo. Meu nome é Clara, tenho 38 anos, e sempre fui a tia que resolve tudo. Desde o divórcio, virei o ponto de encontro das tardes de domingo. Cheiro de carne assando, som de risadas que disfarçavam mágoas antigas, copos tilintando para manter as aparências. Mas aquele empurrão, diante de todos, abriu uma ferida antiga, a mesma de quando minha irmã tomava meus brinquedos e eu engolia o choro, só para manter a paz. Tentei conversar, mas minha voz saiu trêmula. "Ah, para, foi só brincadeira", disse meu cunhado, enchendo o copo de vinho. Ninguém olhou para mim. Voltei para a cozinha e, enquanto lavava a travessa, vi o celular da minha irmã sobre o balcão. Uma conversa no grupo da família, rindo de mim. Ali eu soube. Nunca fui parte de verdade. Aquele empurrão, que todos trataram como nada, seria o estopim de uma guerra que misturaria rancor, herança e segredos que ninguém queria encarar. E até hoje me pergunto, em que momento deixamos de ser família? Mas antes de prosseguirmos, aproveita para se inscrever aqui no canal e deixar o seu like neste vídeo. E conta pra gente nos comentários de onde você está assistindo. Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Agora, se prepara, porque essa história vai te chocar mais do que você imagina. Então fica até o final. Você não vai acreditar no que aconteceu. Domingo sempre teve cheiro de carne na brasa e pão quentinho saindo do forno. A fumaça subia devagar pela janela da cozinha, enquanto eu me movia entre panelas e risadas, acreditando que aquele caos era o que me mantinha pertencendo a algo. Gostava de ver meus sobrinhos correndo pelo quintal, o som de talheres misturado à música que tocava baixinho. "Clara, você salvou o almoço de novo", dizia minha irmã, com aquele sorriso educado que nunca chegava aos olhos. Eu sorria de volta, limpando as mãos no avental e ignorando o cansaço que me pesava nos ombros. Desde que me separei do Julião, há 4 anos, minha casa virou o ponto de encontro da família. Era mais simples abrir a porta do que explicar por que preferia ficar sozinha. Meus pais apareciam de vez em quando, ficavam pouco, como se o ar aqui fosse denso demais. "Você precisa sair mais, conhecer alguém", dizia minha mãe, cortando a salada como quem dá um conselho que nem ela acredita. Eu sorria, desviando o olhar da cadeira vazia à mesa, a mesma onde meu ex costumava se sentar. Os domingos eram meu pequeno teatro. Arrumava a mesa com capricho, acendia velas, colocava as taças alinhadas e por algumas horas fingíamos ser uma família unida. Nesses momentos, eu me convencia de que estava tudo bem. Emprego fixo em uma escola, casa arrumada, rotina previsível. Mas bastava um olhar da minha irmã para o chão desabar um pouco. Ela sempre chegava com ar de quem manda, como quando éramos crianças. E eu, como sempre, recuava. Era o preço da paz. E eu pagava sem questionar. Aquele domingo começou igual aos outros. O céu de Curitiba estava limpo. O sol batia suave pelas cortinas brancas da sala. O cheiro do café invadia tudo. E por alguns minutos, aquele aroma me dava a ilusão de que o dia seria leve. Coloquei uma playlist antiga para tocar e fui organizando copos, pratos, guardanapos. Tenho essa mania de controlar o que posso. O pano sem dobras, o vaso de flores no centro certo da mesa, o relógio marcando a mesma hora de sempre. Ao meio-dia, a casa se encheu de vozes e passos. Meu sobrinho caçula me abraçou, enquanto a mais velha, a Luciana, de 16 anos, passou direto para o sofá, grudada no celular. "Oi, Lu", falei sorrindo. Nenhuma resposta. Minha irmã, Marcela, deu uma risadinha nervosa. "Deixa, é a idade." Eu fingi concordar, mas aquele incômodo antigo voltou a latejar. A mesma sensação de quando ela me tirava o brinquedo e minha mãe dizia: "Deixa pra lá, Clara." Marcela repetia o padrão, só que agora pela filha.
Durante o almoço, o barulho era quase reconfortante. Meu cunhado contando piadas, meu pai pedindo mais sal, minha mãe reclamando da carne. Eu observava tudo, meio afastada, tentando acreditar que aquele som era sinônimo de família. "Você é o elo dessa casa", disse meu pai, erguendo o copo. Sorri, mas a frase me pesou. Eu sabia que era verdade, e que ninguém enxergava o quanto isso me custava. O vapor das batatas subia da panela, e por um instante, desejei sumir no meio daquele calor. Depois da sobremesa, as crianças foram para a sala. Luciana pegou o controle remoto e se jogou no sofá. Quando tentei sentar ao lado, ela me olhou de lado. "Agora é minha vez, tia", disse, sem tirar os olhos do celular. Achei que fosse brincadeira e ri, mas ela me empurrou. Senti o impacto seco no joelho e o chão frio contra as mãos. Um silêncio constrangedor durou segundos. Depois vieram risadas. "Lu!", minha mãe exclamou, só para manter as aparências. Marcela apenas suspirou, fingindo não ver. Fiquei parada, o rosto quente, a garganta apertada. O cheiro do churrasco parecia agora pesado, enjoativo. Luciana virou de costas e continuou mexendo no telefone. Ninguém se moveu para me ajudar. Levantei sozinha, limpando o pó da calça, e fui para a cozinha tentando controlar a respiração. Atrás de mim, o som dos talheres e das conversas voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. Abri a torneira, deixei a água gelada correr entre os dedos e olhei meu reflexo no vidro do armário. Uma mulher adulta fingindo que não doía. O celular da minha irmã, esquecido no balcão, piscou com uma notificação do grupo da família. Luciana, 1, tia 0. O nome dela logo abaixo. Li, reli. E senti um vazio tomar o peito. Foi naquele momento, diante daquela tela brilhando fria, que percebi. O que se quebrou naquele empurrão não foi meu joelho. Foi o que restava do meu lugar entre eles. Quando eu era menina, achava que amor era uma espécie de revezamento. Uma recebia carinho, a outra esperava. Crescer com a Marcela era assim. Ela sempre foi o sol, falante, bonita, a queridinha das fotos de família. Eu era o fundo da cena, a que ajudava, a que ficava em silêncio. Nos aniversários, diziam que éramos inseparáveis, mas ninguém via as pequenas disputas por trás dos sorrisos. O primeiro vestido novo, a bicicleta vermelha, até o elogio do meu pai. Tudo acabava nas mãos dela. Lembro de uma tarde fria. Eu devia ter uns 9 anos e ela 11. Chovia fino, e o cheiro de mofo tomava a casa. Minha mãe tinha prometido me ajudar com a lição de casa, mas bastou Marcela aparecer chorando com um boletim ruim para a promessa mudar de dona. "Espera um pouquinho, Clarinha", disse minha mãe, e foi atrás dela. Fiquei olhando o caderno aberto, vendo a letra borrar com uma lágrima teimosa. Acho que foi ali que aprendi meu papel: esperar. Esperar ser vista, ser escolhida, ter um lugar à mesa. Meu pai tentava equilibrar, mas vivia atolado na marcenaria. Voltava tarde, as mãos cheias de farpas e o cheiro de verniz grudado na roupa. "Minhas 2 joias", dizia, abraçando a gente. Mas até no abraço dele havia uma hierarquia invisível. Marcela no centro, eu nas pontas. E mesmo assim, eu a amava, com aquele amor que mistura admiração e medo. Queria que ela gostasse de mim, que me enxergasse. Talvez por isso, mesmo adulta, eu ainda aceitava migalhas em nome da harmonia. Na adolescência, o abismo entre nós ficou nítido. Marcela começou a sair com meninas mais velhas, se maquiar escondido e me tratar como se eu fosse um estorvo. "Não tenta me copiar, Clara", dizia, ajeitando o cabelo diante do espelho. Doía mais do que qualquer briga. Eu fingia não ligar, mas passava horas olhando nossas fotos de infância, tentando entender em que momento deixamos de rir juntas. Um dia ela achou meu diário, meu único lugar seguro, e leu em voz alta para 2 amigas. As risadas delas ecoaram pela casa e ficaram presas na minha cabeça por anos. Quando terminei o colégio, ela já estava noiva.
Casou cedo, com um homem de sorriso calculado e olhar frio. Na igreja, fui eu quem segurou o véu, quem ajeitou o vestido, quem limpou as lágrimas. Senti orgulho, mas também uma pontada de vazio. Enquanto as pétalas caíam sobre ela, me prometi que um dia também seria escolhida, que alguém, enfim, me olharia do jeito que olhavam para Marcela. Mas o destino tem senso de ironia. Quando conheci o Julião, achei que seria diferente. Ele me fazia rir. Dizia que eu tinha um jeito doce de cuidar. Aos poucos, o silêncio tomou o lugar das conversas, e o amor virou rotina. O fim veio sem escândalo, só com a ausência. E no dia em que assinei o divórcio, a mensagem da Marcela chegou seca. Te avisei. Não era maldade, era hábito. Ela sempre tinha razão. E eu, o dever de aprender. Voltar para minha casa depois do divórcio foi como voltar no tempo. Os mesmos móveis, os mesmos barulhos, o mesmo impulso de agradar. Comecei a chamar a família todo domingo, não por prazer, mas para preencher o vazio. Sua comida junta todo mundo, dizia minha mãe, sem perceber que eu não cozinhava por amor, mas por medo. Medo de ser esquecida se não servisse para nada. Por um tempo funcionou. Eu preparava lasanhas, sobremesas, fazia a mesa parecer um abraço. E todos vinham, inclusive Marcela, no centro de tudo como sempre. Só que agora ela tinha uma aliada, Luciana. A filha dela parecia uma cópia mais jovem, mais insolente, mais cruel. Imitava o tom, as expressões, até o desprezo. E eu, sem perceber, voltei para o mesmo papel, a sombra que observa. Às vezes penso que o empurrão do sofá não começou naquele domingo. Foi o acúmulo de anos sendo deixada para depois. Cada vez que Marcela me interrompia, cada vez que minha mãe dizia não liga, cada vez que eu engolia a raiva para manter o almoço em paz, fui me apagando aos poucos, até que o chão frio da sala me acordou e pela primeira vez percebi. O problema não era o empurrão, era tudo o que eu aceitei antes dele. Naquela noite, o barulho do refrigerador parecia zombar de mim. Fechei os olhos e revivi a cena. O empurrão, o chão frio, as risadas. Tentei dormir, mas o corpo inteiro latejava, e o som das mensagens ecoava como um zumbido. Peguei o celular. O grupo da família ainda mostrava a mensagem. Luciana 1, tia 0. O peito apertou. Doía mais do que o roxo na perna. Preparei um café forte, sem açúcar. O gosto amargo me mantinha alerta, como se o corpo dissesse: não esquece. Olhei a mancha escura na minha perna, os dedos trêmulos na borda da caneca. Foi só uma brincadeira, repeti para mim mesma. Mas a voz saiu sem convicção. Decidi encarar a Marcela. Liguei 2 vezes, sem resposta. Peguei o casaco e fui até a casa dela. O céu de Curitiba estava cinza, e o ar úmido colava na pele. Quando ela abriu a porta, trazia o celular na mão e um sorriso frio. Preciso conversar com você, falei. O rosto dela endureceu. Na cozinha, Luciana ouvia música nos fones, fingindo não perceber. Clara, você tá exagerando, disse minha irmã, mexendo o açúcar no café. A menina só brincou. Eu respirei fundo. Ela me empurrou na frente de todo mundo. Ela deu de ombros. Adolescente, né? Você leva tudo a sério demais. O cheiro forte de desinfetante me enjoou. E a mensagem no grupo? Aquilo também foi brincadeira? Marcela desviou o olhar. Ai, Clara, não começa. Foi piada. E naquele piada, eu percebi que ela não sentia culpa. Sentia prazer. Saí de lá com o peito apertado. O vento frio me fez chorar sem perceber. Pensei em ligar para minha mãe, mas já sabia o que ouviria. Deixa pra lá, filha. Família é assim mesmo. Para ela, harmonia valia mais que verdade. Eu cresci acreditando nisso, e agora estava pagando o preço. Naquela noite, mandei uma mensagem no grupo. Só quero dizer que o que aconteceu domingo me machucou. Não foi brincadeira. Silêncio. Nenhuma reação.
Depois de alguns minutos, apareceu a resposta da Marcela. Clara, não exagera. Foi só um mal-entendido. A gente te ama. Logo vieram risadinhas, coraçõezinhos e até um cacá do meu cunhado. A tela iluminava meu rosto e eu senti o sangue subir. Fechei o celular, mas ele continuava vibrando como um lembrete cruel. Ninguém estava do meu lado. Estavam rindo, de novo. No dia seguinte, fui dar aula tentando disfarçar. Tudo bem, Clara? Perguntou a Sofia, da sala ao lado. Tudo sim. Menti, com um sorriso ensaiado. Mas ao corrigir provas, percebi que as letras embaralhavam. Eu estava cansada. Não de trabalhar, mas de sustentar relações que me feriam. Foi ali que percebi. Se eu quisesse paz, teria que criar a minha própria. No domingo seguinte, a casa ficou em silêncio. Não fiz almoço, não mandei mensagem. O cheiro de carvão não invadiu o quintal, e pela primeira vez o relógio bateu 12:00 sem vozes. Acendi uma vela e deixei o silêncio preencher cada canto. No começo doeu. O vazio soava como solidão. Mas depois, virou alívio. Fiz uma sopa simples, sentei sozinha e comi devagar. Nenhum prato para servir, nenhum pedido para atender. Só eu. Por volta das 3, o interfone tocou. Era minha mãe, com o casaco aberto e um olhar tenso. Por que não fez o almoço? Perguntou. Porque não quero continuar fingindo, respondi. Ela suspirou. Filha, família é tudo que a gente tem. Não estraga as coisas. Engoli seco. As coisas já estão estragadas, mãe. Ela me olhou firme. Sua irmã disse que você anda carente, que está exagerando. Aquilo me cortou. A solidão que eu negava agora tinha testemunhas. Uma lágrima escorreu, e não me apressei em limpá-la. Talvez eu esteja sozinha mesmo, mãe. Mas pelo menos não tô mentindo. Ela olhou ao redor, desconfortável com o vazio da sala, e foi embora sem dizer nada. A porta ficou entreaberta. O vento da tarde entrou gelado, levantando a cortina. Pela primeira vez eu não corri para fechar. Talvez aquele ar frio fosse finalmente o começo de algo novo. Na quinta-feira de manhã, o celular vibrou com aquele som agudo que me faz gelar. Eu estava na sala dos professores corrigindo redações quando vi a notificação. Novas mensagens. Grupo Família Martins, 27. O título já me deu um nó no estômago. Abri o chat e levei um choque. Marcela havia enviado um vídeo gravado escondido no domingo. Eu de costas, me abaixando para sentar no sofá, e de repente um empurrão. Meu corpo sumindo do quadro, seguido de gargalhadas. Por cima, um adesivo. Fail do dia. O som estourado trazia o riso do meu cunhado repetindo, metálico. A legenda final. A tia dramática ataca de novo. Meus dedos ficaram duros. O cheiro de café requentado parecia ácido. Escrevi. Esse vídeo é da minha casa. Eu não autorizei ninguém a gravar, nem a divulgar. 2 risquinhos azuis. Nenhuma resposta. Depois de alguns minutos, um primo mandou. Ah, Clara, deixa de frescura. Minha tia respondeu. Humor leve, querida. E Marcela completou. Se te incomoda, eu apago, mas sério. Todo mundo riu. Não leva tudo tão a sério. Tirei print. img8827.png e salvei. As pernas batiam na cadeira de metal e o barulho ecoava dentro de mim. Quer tomar um ar? Perguntou Sofia, a professora de história. Assenti. Fomos até o pátio. O vento frio trazia cheiro de giz e de flor molhada. Contei o que vinha acontecendo. Isso é abuso, Clara. E espalhar vídeo sem consentimento é crime, disse ela tocando meu braço. Aquela solidariedade simples me deu fôlego. De volta à mesa, o telefone vibrou de novo. Outro grupo. Uma mãe do colégio. É verdade que você empurrou sua sobrinha? Estão comentando no grupo da família da sua irmã. O coração disparou. Respondi. O vídeo é editado. Eu fui quem levou o empurrão. O cheiro de álcool do marcador me irritava o nariz. Fechei os olhos e contei até 10,
tentando não chorar ali mesmo. Naquela tarde, tomei coragem. Escrevi um e-mail formal para a direção explicando o ocorrido, anexando os prints. Assunto: difusão indevida de imagem. Pedido de resguardo. Depois, mandei uma mensagem direta para Marcela. Apaga o vídeo de todos os grupos e faz uma retratação. Você tem 24 horas. Ela respondeu rápido. Retratação de quê? Enviei as provas. Os prints, o horário, os comentários. Minutos depois, chegou um áudio. Som de pratos ao fundo, respiração pesada e a voz dela cheia de veneno. Se for para levar pro lado jurídico, eu também posso. Tá todo mundo vendo que você anda instável. Cuidado para não perder o emprego. O peito travou. Abri a janela, deixando o vento frio bater no rosto. Gravei outro áudio, a voz firme, o queixo duro. Não me ameaça, Marcela. Eu tô guardando tudo. No computador, criei uma pasta chamada Evidências Domingo. Coloquei ali os prints, o vídeo, os horários, até as capturas do WhatsApp Web com a autenticação em 2 etapas. O clique do mouse marcava meu pulso. À noite, a Sofia me mandou mensagem. Posso assinar uma declaração do que vi hoje, se quiser. Escrevi de volta. Obrigada, de verdade. E quase sem pensar, postei no Facebook. Só para amigos próximos. Gravar alguém sem permissão e espalhar é violência. Ponto. Em minutos, ex-alunas comentaram. Força, prof. Aquilo me emocionou. Era como um sopro de amparo num deserto. Mas às 23h11, o celular vibrou de novo. Marcela te marcou nos stories. Abri com o coração apertado. Era uma foto do sofá dela, taça de vinho na mão. Família em primeiro lugar, o resto é drama. A luz branca da tela queimou meus olhos. No sábado, meus pais chamaram para um almoço de paz. Fui. O apartamento cheirava a molho de tomate e lembranças velhas. A mesa montada com 2 forros sobrepostos, flores murchando num vaso. Marcela chegou atrasada. Luciana logo atrás, mascando chiclete e mexendo no celular. Vamos conversar sem brigar, pediu minha mãe. Eu deixei a taça de vinho na mesa, intacta. Clara tá fazendo um escândalo nas redes, começou Marcela, ajeitando o cabelo. Mostrei o hematoma ainda visível na perna. Isso não é escândalo. Peguei o celular e abri a pasta. Aqui estão as provas. Quem gravou, quem riu, quem compartilhou. Meu pai ficou sério. Marcela, isso é feio. Ela riu de canto. Foi brincadeira, pai. E na verdade foi ela quem empurrou primeiro. Luciana deu uma risadinha. Mentira! Gritei. Reproduzi o vídeo da câmera de segurança do vizinho, o Sérgio, que gravou sem querer a queda. O som nítido, minha voz, o impacto. Silêncio. Minha mãe largou a colher. Marcela arqueou uma sobrancelha. Editado, né? Sempre tem alguém para te ajudar. Chega, falei baixo. Você vai apagar tudo e se retratar publicamente. Senão, eu procuro meus direitos. O coração batia no pescoço. Direitos? Por causa de um empurrão? Ela gritou. Ridícula! Levantou-se, a cadeira arranhando o piso. Quer guerra? Vai ter guerra. Luciana ergueu o celular. A luz azul me feriu os olhos. Olha isso, mãe, disse, mostrando algo na tela. Marcela sorriu de lado, fria. O que é isso? Perguntei. Ninguém respondeu. O ar ficou denso, com cheiro de queimado. E não havia nada no fogo. O som do elevador ecoou no corredor. Meu celular vibrou ao mesmo tempo. Tentativa de acesso à sua conta bancária. Foi você? E o mundo girou de novo. A notificação piscava na tela do celular. Tentativa de login, Banco do Sul. Foi você? O coração começou a bater no pescoço. Apertei não, e o aplicativo enviou um código de segurança. Em seguida, outro e-mail. Solicitação de troca de senha recebida. O ar da sala ficou pesado, como se alguém tivesse sugado o oxigênio. Levantei num impulso, tropeçando no tapete, e liguei o notebook. A luz azul da tela iluminou meu rosto, fria, quase cirúrgica.
Acessei minha conta. 2 acessos bloqueados vindos da mesma região onde Marcela mora. Respirei fundo. O cheiro de poeira do teclado me deu ânsia. Tirei print da tela e salvei na pasta de evidências. Depois, liguei para o banco. Sim, senhora. Houve uma tentativa, mas o segundo fator bloqueou, disse o atendente com voz mecânica. Podemos gerar uma senha nova. Concordei, tentando disfarçar o tremor das mãos. O celular escorregou e caiu no chão. O mesmo som seco que ecoava desde o empurrão. Minutos depois, uma nova notificação. Um novo dispositivo foi vinculado à sua nuvem de fotos. Abri a conta. Um iPhone com nome registrado como Lucifone 14. O estômago virou. Desloguei de tudo. Troquei senhas. Ativei a autenticação dupla. Mandei mensagem para Sofia. Tentaram invadir minhas contas. Acho que preciso ir à polícia. Ela respondeu na hora. Vou com você. Não pensa 2 vezes. Olhei o relógio. 2h17 da manhã. O vento entrava pela janela, mexendo a cortina como se respirasse. Dormi com a luz do corredor acesa, como quando era menina e tinha medo do escuro. Só que agora o medo tinha senha. Na manhã seguinte, fui até a delegacia com uma pasta azul debaixo do braço. Lá dentro, prints, e-mails, logs e o vídeo original. Sofia já me esperava na porta, enrolada num cachecol cinza e com um copo térmico na mão. Você tá pálida, disse. Não dormi, respondi. O prédio cheirava a desinfetante e papel antigo. O policial que nos atendeu parecia exausto, mas prestou atenção. Hackeamento familiar? Essa é nova, comentou enquanto digitava. Contei tudo. O empurrão, os vídeos, o acesso bancário. Ele anotou, pediu as provas e finalizou. Vamos encaminhar para crimes cibernéticos, mas procure um advogado também. Saímos de lá sob o sol forte. Isso não é mais um problema de família, disse Sofia. É perseguição, assenti. O barulho do trânsito parecia distante, como se o mundo tivesse ficado em outro ritmo. Paramos num café e pedi um expresso só para manter as mãos ocupadas. O celular vibrou de novo. Não se mete com a minha mãe. Você não sabe com quem tá brincando. Era Luciana. A foto de perfil. Um olho maquiado, a língua para fora. Mostrei para Sofia. Guarda, não apaga nada. De volta para casa, o cheiro de tinta fresca me alertou. O portão da frente tinha sido pintado às pressas. Passei o dedo. A tinta ainda úmida escondia algo por baixo. Letras grossas, tremidas. Traidora. O gosto metálico subiu para a garganta. Entrei, fechei com 2 voltas na chave e encostei as costas na porta. O silêncio da casa tinha gosto de ferrugem. À noite, procurei ajuda jurídica. Encontrei o nome de um advogado em um fórum de vítimas de invasão digital. Dr. Estevão Caride. Liguei. A voz dele era calma, firme. Respira, Clara. Vamos resolver. Mas preciso de tudo. Prints, horários, nomes. Mandei os arquivos por e-mail. E um conselho. Não responda mais ninguém, só registre. Horas depois, já deitada, o celular acendeu de novo. Um comentário na minha publicação. Nem todo mundo aguenta uma piada. Algumas precisam de terapia. Assinado Noumro Marcelem. Respirei fundo. Tirei print, salvei. Outro alerta apareceu quase junto. Um novo perfil me seguindo, sem foto, criado minutos antes. Usuário. Verdade da família. Abri. Lá estava minha foto recortada de um jantar antigo, com a legenda: Cuidado com as vítimas que mentem. O medo virou raiva. Fui para a cozinha, acendi a luz, o piso gelado sob os pés. Abri o notebook e comecei a escrever uma denúncia formal. O som das teclas parecia um tambor marcando o ritmo de guerra. Cada letra era um grito contido. Eu não era mais só a tia humilhada, era alguém cercada, reagindo. Às 2h43, um novo e-mail chegou. Sem assunto. A mensagem dizia apenas: eu te avisei que ia se arrepender. E pela primeira vez, eu senti medo de verdade. A segunda-feira amanheceu cinza, o tipo de dia que combina com cansaço. Eu não tinha dormido.
A pasta azul estava sobre a mesa da sala, cheia de impressões, prints e e-mails. Às 9 em ponto, o telefone tocou. Era o advogado, Dr. Estevão Caride. A voz dele era firme, precisa. Analisei tudo. O que fizeram é assédio digital e tentativa de fraude. Vamos protocolar a denúncia ainda hoje. Anotei o endereço, respirei fundo e vesti um casaco. O escritório ficava num prédio antigo do centro. O elevador rangia como se reclamasse da idade. Lá dentro, o cheiro de café frio e papel me deu uma sensação estranha de segurança. Pode ser um processo demorado, avisou ele, folheando os papéis. Mas o mais importante é que você não está sozinha. Entregou-me um formulário. Denúncia por perseguição digital e difamação. Escrever meu nome ali foi como recuperar algo que eu nem lembrava ter perdido. Guarde tudo, Clara. Cada mensagem, cada ameaça, até o silêncio deles. Tudo é prova, disse ele, me olhando nos olhos. Minhas mãos tremiam um pouco. Ele sorriu. O corpo também fala quando a gente começa a se defender. O som distante do trânsito entrava pelas janelas altas. Vamos pedir uma medida cautelar para que apaguem o conteúdo. Se não obedecerem, seguimos com ação judicial. A palavra judicial soou pesada e libertadora ao mesmo tempo. Antes de sair, ele acrescentou: o que você está fazendo é mais do que um processo. É quebrar um ciclo de abuso. Caminhei pelas ruas do centro com o vento frio batendo no rosto. Pela primeira vez, o peso no peito parecia mais leve. Voltei para o colégio à tarde. As crianças estavam na aula de artes, colando figuras coloridas. Camila, uma aluna do 7º ano, me chamou. Professora, minha mãe viu tudo o que fizeram com você. Ela ficou brava. Sorri de leve. Sério? Sério. Ela disse que às vezes é preciso colocar limite até na família. Engoli em seco, emocionada. Quando saí da sala, Sofia me esperava com 2 cafés. E aí, como foi com o advogado? Foi bem, já está nas mãos dele. Que bom. E se a escola der as costas, a gente não dá, disse ela, levantando o copo num brinde silencioso. Eu ri. Obrigada, de verdade. Ela respondeu. Pôr limite também é uma forma de amor. Voltei para casa com essa frase rodando na cabeça. Abri as janelas. O ar da tarde tinha cheiro de chuva e limpeza. Sentei no sofá, o mesmo onde levei o empurrão, e fiquei olhando a luz dourada bater nas cortinas. Pela primeira vez, o silêncio da casa não me pareceu castigo. Meu celular vibrou. Notificação judicial enviada. Conteúdos devem ser removidos imediatamente. Mensagem do Dr. Estevão. Fechei os olhos. Senti um alívio quase físico. À noite, Marcela quebrou o silêncio. Um e-mail. Assunto. Chega, Clara. Você foi longe demais. Tá destruindo a família. Tudo isso podia ter sido evitado se você não fosse tão sensível. Li cada linha sem pressa. Pela primeira vez, não doeu. Apenas encaminhei para o advogado. Mais uma prova. Minutos depois ele respondeu. Perfeito. Isso mostra reincidência. Não responda. Descanse. Fui para a cozinha, fiz um chá de camomila. O vapor subia lento, o cheiro doce preenchendo o ar. No reflexo do vidro, vi meu rosto cansado, mas havia firmeza ali. Lembrei do meu pai dizendo uma vez: se defender não é brigar, é se respeitar. Sentei na varanda e deixei o vento da noite me tocar. Não havia justiça instantânea, mas havia dignidade. E ela era minha. O relógio marcava 22h14 quando o celular vibrou de novo sobre a mesa. Não peguei. Deixei tocar até parar. Dessa vez, o silêncio era a vitória. 3 meses se passaram desde a denúncia. O processo seguia lento. Audiências, assinaturas, papelada. Mas o medo deixou de acordar comigo de madrugada. As notificações pararam, as ameaças sumiram, e pela primeira vez em muito tempo, o silêncio dentro de casa soava como descanso, não como castigo. Mudei algumas coisas. Pintei as paredes de verde claro, pendurei fotos que antes escondia
e doei a mesa comprida do jantar, aquela que sempre parecia palco de encenações familiares. Coloquei outra, menor, redonda, só para mim e para quem viesse em paz. Às vezes, nos sábados, Sofia aparecia com pão de queijo e café. A gente ria na varanda. "Você tá diferente", dizia ela, mais leve. Eu sorria. "É que agora eu só carrego o que é meu." Num domingo qualquer, o telefone tocou. Era minha mãe. A voz dela vinha baixa, envelhecida. "Queria saber se você tá bem." "Tô, mãe." Pausa. "A Marcela foi morar com uma amiga. Tá meio perdida." Eu respirei fundo. "Espero que encontre paz. E que a senhora também." Quando desliguei, senti algo soltar dentro do peito, como se uma pedra antiga tivesse, enfim, virado pó. Na escola, os alunos faziam um mural sobre respeito. No meio, Camila escreveu em canetão roxo: "Cuidar da gente também é amar." Fiquei parada olhando. A frase era simples, mas doía bonito. Contei pra turma, sem citar nomes, que às vezes quem mais fere é quem a gente mais ama, e que distância também é uma forma de amor. As crianças ficaram em silêncio, prestando atenção de verdade. Ao sair, encontrei o Sérgio, o vizinho que guardou o vídeo. "Deu certo, né?" perguntou. "Deu, graças àquela câmera sua." Ele riu. Nunca pensei que aquele trambolho fosse servir para algo bom. Pegamos café para a viagem e fomos até a praça. Conversamos sobre livros, chuva, o cheiro das árvores depois da garoa. Foi ali, entre risadas simples, que percebi: o mundo ainda podia ser um lugar gentil. À noite, escrevi no meu caderno: "Sobreviver é pouco. Quero voltar a viver sem medo." Fechei a capa, apaguei a luz e deixei o vento da janela me tocar o rosto. Pela primeira vez, o escuro me pareceu um abraço. Um mês depois, chegou o e-mail do advogado. A decisão saiu. Conteúdos removidos, restrição de contato aprovada. 2 palavras que encerravam uma guerra. Causa ganha. Chorei. Não de tristeza, mas de alívio. Era como se o corpo inteiro exalasse o ar preso há anos. Subi para a varanda. O sol se escondia atrás dos prédios, tingindo tudo de dourado. Acendi uma vela pequena sobre a mesa nova e fiquei olhando a chama tremular. O cheiro do jasmim se misturava ao do café recém-passado. Pensei em tudo o que perdi e em tudo o que sobrou. Não esperava mais arrependimentos. Só queria paz. E ela, enfim, tinha vindo. Gravei um áudio para os meus alunos, para nossa última aula do ano. Às vezes, o que mais dói não é a ofensa, é o silêncio de quem devia te proteger. Mas dá para sair disso, com verdade, com apoio, com amor próprio. Apaguei a vela. O vento quente da noite soprou meu cabelo, e olhando para o céu escuro, deixei uma pergunta no ar. Talvez para mim, talvez para quem viesse depois. Até onde você iria para proteger a sua paz?